Fala pessoal, beleza? Final de semana, vamos para mais um fechamento do semanal aqui para vocês, dia 20, né, o último pregão dessa semana. Bater um papo aqui sobre o índice, sobre o dólar, sobre algumas possibilidades, por exemplo, para segunda-feira, né, algumas ideias para a semana e bater o papo sobre contexto, né, como sempre fazemos, e estudo barra, né, pessoal, que é o princípio, né, de toda essa metodologia, tá? Então, começando aqui pelo semanal, né, o que a gente observa, né, pessoal? O que você pode observar em backtest, fazendo isso daqui, repetindo, né, para que você faça isso daqui cada vez mais rápido, né, com o mercado aberto, tá? Então eu tenho uma mínima, tem uma movimentação de correção, tem uma outra mínima, tem uma correção mais lateral, tem uma terceira mínima. Então eu tenho aqui 3 puxadas, né, que vocês conseguem observar. Inclusive overshoot, né, por exemplo, ela passa um pouco dessa movimentação, a barra seguinte vira assim, né, um 2BR. É um contexto de compra, né, já que você está em um setup de compra e você tem uma barra de sinal, né, de reversão para compra. É a primeira movimentação de compra, né, ela é a mais arriscada. Então, essa barra aqui, pessoal, ela é a sua H1. Tá? Deixa eu escrever aqui. Em contagem de barras, né, passa a ser interessante você contar barras, né, já juntando um pouco as coisas. Você não conta barras o tempo inteiro. Né? Ah, eu estou olhando o gráfico e estou aqui contando barras. Não, você não faz isso. Você faz contagem de barra quando você conseguir gerar um contexto familiar de uma movimentação que possa, né, agora, a partir de então, ser útil a contagem de barras. Então, essa primeira tentativa de retomadas aqui é uma H1, e isso pós, né, o ED. Certo? Eu tenho agora 3 puxadas, agora eu estou contando as tentativas de retomada. Para quê? Para observar se essa movimentação vai ser só uma simples TBTL, né, só uma correção de 10 barras, 2 pernas, bem lateral e depois retomada da baixa, ou se essa movimentação vai ganhar um pouco de força. Se os vendidos, né, vão tentar tomar o controle, se os comprados vão tentar tomar o controle e tentar observar características de quem que está com um pouco mais de força nessa movimentação. Né? Então é isso que você faz, né, analisando barra a barra. Então aqui a gente tem uma H1, certo? Pós-contexto, como falei. Quando o preço volta, né, para tentar retomar a movimentação de baixa, né, quando ele rompe uma mínima, né, quando ele viola essa mínima aqui, eu tenho uma nova tentativa de retomada dos vendidos dessa vez, tá? E quando ele volta a tentar, né, romper máxima, aqui a gente tem agora, né, a nossa H2. Então agora é a segunda tentativa de retomada dos comprados, certo? E aí a gente está vendo aqui uma lateralidade. Ainda dentro de tudo isso daqui, o que você tem que pensar e observar? A composição das barras. Tá, essa foi uma boa barra de tendência, uma excelente barra de tendência. Aí você quer ver o que? Né? Isso aqui é uma barra de sinal. Se você comprou aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de flexibilidade, né, dentro da metodologia do Allbrooks. Se você comprou aqui, o que você espera depois de uma barra de sinal? Né? Você quer uma barra de continuidade, correto? Uma barra de continuidade é tudo que você quer. E aí não vem essa barra de continuidade. Você entrou aqui, né, comprado, você viu a WED, viu uma 2BR e você entrou aqui, né, já na abertura dessa barra, ou no rompimento dessa barra. Beleza. Você comprou a H1, a compra mais arriscada, mas tudo bem, você fez a compra, né, você tomou a decisão e você entrou nesse trade. Quando você entra nesse trade, você quer ver continuidade na barra seguinte, você não quer ver um doji. Um doji é uma barra de não tendência. Sendo uma barra de não tendência, você está comprando para buscar uma tendência de alta, você quer mais uma barra de tendência, correto? E aí a barra seguinte, ó, ela volta, né, e faz uma nova tentativa de retomada dos vendidos. E aí o preço volta. Aqui, pessoal, se você não teve continuidade imediata, né, às vezes em uma H1, e se tivesse, por exemplo, feito nova mínima e tivesse voltado aqui, o ideal é você sair no 0 a 0. Tá? Nem insistir nesse trade, flexibilidade. Tá? Por quê? Porque a continuidade que você esperava não veio. Tá? Ela te frustrou e depois ele te deu uma oportunidade de você sair no 0 a 0. E aí depois o preço pegou e fez uma H2, né? Uma segunda tentativa de retomada. Tá? Esse trade aqui é um trade, né, com melhor probabilidade. Agora ele já tem um fundo mais alto, né? Aqui é a mínima,
Então eu tenho fundo, fundo mais alto. Então, a partir de agora eu tenho uma wedge com fundo duplo mais alto, tá? E a premissa de uma wedge é que ela vem aqui, ó, buscar essa máxima. E aí, se a premissa dessa wedge é buscar essa máxima, né, que é a máxima da movimentação, de onde teve o seu princípio, se a premissa da wedge é buscar essa máxima, você precisa ver algumas boas barras de tendência aqui, né? Você quer ver continuidade. E aí você começa a perceber que durante essa movimentação, quando o preço vai acima de máxima, ele volta, né? Ele viola e volta. Ele vai acima de máxima, ele viola e volta. Então agora a gente está em uma lateralidade. Tá? Então está parecendo que isso daqui vai ser só aquela TBTL mais fraca. Né? Por quê? Porque a gente não consegue ver pressão dos comprados, a gente não está conseguindo ver continuidade. Nem rompimento, nem fuga, né, das lateralidades que foram geradas. Quando o preço chegou acima de máxima, ele travou. Quando ele chegou acima de máxima, ele travou. Não está tendo uma boa continuidade para a alta. Tá? Então isso aqui a gente está analisando o semanal, 10 barras, 2 pernas, falta mais barras, mas a gente ainda pode, por exemplo, enfrentar mais tentativa também, né, dos vendidos aqui. E aqui foi uma L1, uma nova mínima, né, que seria uma L2, seria também uma entrada mais segura para quem agora? Para os vendidos. Né? Já que essa movimentação não está apresentando rompimentos, né, de barra. Tudo que um comprador quer, né, deixa eu fazer aqui o que o amigo solicitou aqui. Colocar o contador de candles, né, que eu acho que aí eu posso me referir às barras ali. Às vezes quem está assistindo no celular, né, acaba sendo mais interessante. Então, aqui, né, a retomada, por exemplo, a perda da barra 3, né, a retomada dessa movimentação aqui seria agora, né, uma L2. Aqui L1, né, a perda da barra 52, a perda da mínima, tentativa de retomada, então a perda da mínima aqui seria agora uma L2. Uma segunda tentativa agora dos vendidos. Tá? Então a gente está ali analisando a briga tanto de comprados quanto de vendidos e, claro, analisando o comportamento das barras. Então, por hora, né, a única coisa que a gente consegue ver aqui de maneira clara é que a lateralidade tem funcionado bem. Né, que em lateralidade, o preço quando ele vem abaixo de barras, né, ele retorna. Quando ele vem acima de barras, ele retorna. Abaixo de barras, retorna. Acima de barras, retorna. Né? Então, isso é a característica principal de lateralidade. Tá? Então, analisar barra a barra, pessoal, é ter toda essa parcimônia aqui e ir calmamente tentando ver se aquilo que você fez, por exemplo, se a tua tomada de decisão foi a melhor tomada de decisão. E se ela ainda é uma decisão válida, depois de, por exemplo, você ter visto um doji, às vezes você entrou na abertura, o preço fechou bem aqui. Você pode encerrar a sua operação, não veio a continuidade que você quis, entende? Então, às vezes você pode ser flexível, né, já que aquilo que você tinha como premissa, né, que era uma 2BR continuidade, não teve a continuidade. E aí se você ficou, depois você teve que assistir, por exemplo, o preço vir contra você. E se esse fechamento, por exemplo, tivesse fechado aqui, né, por exemplo, essa barra aqui tivesse sido uma boa barra de baixa, provavelmente, né, você poderia ver até perder o fundo dessa movimentação. Né? Aí essa barra seria uma barra de tendência, e barras de tendência por vezes, né, tem continuidade. E se perde a mínima, pronto. E aí eu tenho de novo a estrutura de baixa, né, continuada. Se o preço faz isso daqui, ele renova a mínima, provavelmente agora ele ia subir um pouco mais, mas para cair mais. Né, sobe menos para cair bem mais. Por quê? Porque a estrutura de baixa tinha sido renovada. Por enquanto não, por enquanto estamos vendo apenas o TBTL aqui. A ideia de 10 barras, 2 pernas, não tem muita pressão compradora ainda. Tá? Pode melhorar? Pode, mas vai precisar de uma barra mudando um pouco esse comportamento aqui. E por enquanto, o comportamento do preço não passa de lateralidade. Tá? As médias também estão ficando cada vez mais flats. E médias flat, preço em lateralidade, ele tem liberdade para subir, mas não continua. Para cair, mas não continua. Né? Então, é um mercado um pouco mais complexo, né? É bem do livro Lateralidades mesmo. E aí, aqui, né, a gente tem, dentro daquela lateralidade lá do semanal, aqui no gráfico diário, né, a gente está numa movimentação ascendente. A gente está em uma região de trap zone, né, que o Oliver chama, né, ele fala que é nessa regiãozinha aqui, para você evitar operar, para você esperar para ver o que vai acontecer. A gente não tem essa opção ali, né, para ficar
pensando e deixar até sair daqui, né, de ficar muito tempo, até, por exemplo, às vezes pode ficar muito tempo ainda aqui dentro dessa lateralidade e tal. Mas é interessante você saber que dentro dessa região, entre uma média longa, né, e a 20, por exemplo, ascendente, né, você está em uma trap zone, porque você não está numa tendência de alta, por quê? Porque o preço está abaixo da 200. Eu uso a 200 como parâmetro de tendência. Então, para mim, o índice está em uma tendência de baixa. Tá? Por quê? Porque ele está abaixo da 200. Quando ele está acima da 200, olha, ele tem esse comportamento aqui, ó, um bom comportamento de alta. Quando ele está abaixo da 200, ele tem um comportamento muito mais forte de baixo do que de alta. Né? Você pode ver que as pernas de baixo, ó, são sempre maiores, né, do que as pernas de alta. Então, aqui ele se encontra numa tendência de baixa, ele está tentando fazer uma retomada. Só que esse tentando, ele ainda pode bater aqui, cair bem mais, voltar, ainda pode, né, demorar, como você observa ali nos 5 minutos. Né? Então, às vezes não é uma mudança ali imediata. Tá? Então, tem que ter esse entendimento, né, que agora você está num espaço que você está brigando agora com uma média longa e que, né, você também está brigando com uma média, né, mais rápida, né, que é a nossa MM20. Então o preço está entre essas duas médias, a 20 está ascendente, então teoricamente era para o preço ter facilidade para subir, mas aqui ele está chegando numa média, né, dos últimos 200 períodos, ele vem trabalhando abaixo da média, e aí essa média ela acaba exercendo pressão também. Tá? Pode ainda vir aqui testar essa possibilidade o ED, né? Aqui, ó. Acaba sendo, né? Você tem, ó, uma puxada, certo? Uma segunda puxada e você pode ter uma terceira puxada, pode ser overshoot, e ainda assim, né, se o preço chegar aqui em cima, a gente acredita muito mais na ideia da falha, né, desse rompimento imediato. Por quê? Porque uma wedge, ela tem seu rompimento apenas, tá, em 25% das vezes. Então, se 25% das vezes vai ter o rompimento, vai dar duas pernas de alta, 75% das vezes ele volta para dentro do seu canal. Então, se ele volta para dentro do canal, né, em 75% das vezes, é mais fácil a gente acreditar, né, que ele vai chegar, testar essa região e vai acabar voltando para cá. Tá? Então, pensar, né, a título de probabilidade, aproveitar todo esse trabalho que o Brooks fez e usar ele, né, a nosso favor. Tá? Então, aqui a gente está em uma lateralidade, né, como comentei com vocês ali já naquele vídeo sobre o dia anterior, né, no fechamento de mercado do dia anterior. A partir da barra 14, né, a barra 14 ela fecha, né, dentro dos limites da barra 13. Né, ela não rompe, ela não fecha fora dos limites da máxima da barra 13. Já a barra 15, agora por sua vez, né, ela está contida também dentro da barra 14. Então, dentro daquilo que a gente pensa sobre lateralidade, sobre barras sobrepostas, as barras estão com esse comportamento de lateralidade. Então aqui o preço fica realmente com liberdade ainda para subir, ele pode subir mais um pouco, aí falha, pode descer mais um pouco no dia seguinte, aí por fim testar essa região, mas como falei, pensando em probabilidades, 3 puxadas, né? São 3 tentativas dos compradores romper essa movimentação sem sucesso, e os vendidos estão observando isso. A partir do momento de uma terceira puxada, né, ela dando errado, os vendidos podem entrar com um pouco mais de pressão, e aí a gente vê uma correção agora um pouco mais profunda, né, que inclusive, né, poderia gerar uma reversão, rompendo o fundo, né, da LTA. Aqui, ó, eu posso ligar uma LTA aqui também, ó, que viraria, né, a possibilidade de uma wedge, né, bem afunilada, né, que é o melhor tipo de wedge, e aí, né, o preço romper, inclusive, né, vir dar duas pernas de baixa, né, dessa vez. Então, é uma região complexa, porque é uma região de possibilidade de wedge no diário, tem a média móvel de 200 e você está entre duas médias, tá? Então, é uma região que não vai ser um período fácil, né? Porque aqui você está aberto ao sobe e desce, lógico. A gente tem a possibilidade de alvo aqui, né? Mas ele pode também ser uma wedge undershoot, né, pessoal? O preço não tem obrigação, então às vezes ele vem só até aqui, ó. Só toca a média móvel de 200, depois disso daqui às vezes tem uma 2BR, né, mais uma barrinha aqui de lateralidade, e aí por fim, né, apresentar, né, uma aceleração na movimentação do preço. Tá? Então, você também pode ter isso daqui,
Ah, vai ser o Ed? Vai, são 3 puxadas, né? Você está vendo que teve uma, já veio acima, né? Esse ponto aqui. A segunda puxada veio acima dessa. Inclusive aqui, né, ele já veio acima dessa máxima, tá? Então isso aqui já pode ser a nossa terceira puxada, tá? Então já tem uma nova máxima, tá? E isso cumprindo os pré-requisitos de nova máxima, né? Que até mesmo uma lateralidade, né, às vezes com 3 puxadas ali bem lineares, né, tem o mesmo potencial de rompimento ou de falha de uma wedge, né, 25% de romper, né, e 75% de retornar para cá, tá? Numa terceira puxada, por exemplo, em uma lateralidade, com 3 topos ou 3 fundos. Então, aqui, né, ficou uma movimentação mais complicada, né? Aqui a gente tem, ó, uma L2 e um L1, tá? E quando a mínima da barra 13 foi perdida pela 14, aqui a gente tem uma L2. E toda a L2, né, o Brooks ele chama ela de topo duplo. E ela é um topo duplo, né? Mesmo que fosse mais baixo, mesmo que fosse mais alto. É uma segunda tentativa de retomada. A barra abriu aqui embaixo, sim, só que ela abre abaixo dessa região. Então isso daqui é uma L2, tá? Observando o gráfico diário, a leitura é a mesma. E aí, né, o preço ainda pode vir fazer uma wedge overshoot, que passa, um undershoot, que não passa, né? Ou isso daqui já ser a nossa possibilidade de wedge undershoot, né? Porque ela não chega a tocar a linha lá, tá? Então cuidado com essa ideia de querer a obrigação, né? O Brooks fala que padrões perfeitos, né? Raramente você vai tê-los, né? Mas por incrível que pareça, o nosso índice ele busca muito próximo, né, de padrões que poderíamos chamar até de perfeitos, tá? E aí, dentro do semanal, né, você observou que você está em uma clara lateralidade, que o preço tem, né, feito isso daqui. É uma lateralidade lá no semanal também, né, observada mais ascendente do que descendente, claro. Por que você consegue observar isso? Porque se você observar, as três últimas mínimas não foram perdidas. Então você consegue observar que a mínima da barra 2 ela não veio abaixo da mínima da barra 1. A mínima da barra 3 não veio abaixo da mínima da barra 2. Então está entrando pressão compradora, um pouco mais presente do que os vendidos. Tá? Por quê? Porque eles não estão deixando os vendidos trazer o preço abaixo de barras, pelo menos não até então. Tá? Então, cada barra importa, cada mínima importa, tá? Cada gap importa. Né? Ficou gap aberto? Aqui não ficou. Se tivesse ficado gap aberto, provavelmente a gente teria um bom deslocamento do preço. Ficou gap aberto nessa descida? Não, foi uma descida bem confusa. Né? Então, ela é uma descida que o wedges provavelmente importam bastante, né? Porque em lateralidade os wedges são muito boas. Né? Aqui, ó, de novo, movimentação de lateralidade. Né? Barras sobrepostas, fez uma puxada, no dia seguinte uma ampla correção aqui na barra 41, aí no dia, com a barra 42, né, na semana da barra 42, ele chega aqui para testar essa região, saindo de uma lateralidade. O que aconteceu? Ampla movimentação de baixa. Agora, a mesma coisa, né, vindo de lateralidade, ó, uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas, o que aconteceu? Uma 2BR, tá? Quer dizer que vai lá em cima? Por enquanto, né, ainda é difícil a gente conversar sobre isso. Nem o rompimento tem. Aqui também, né, foi uma descida muito difícil. Ele pode fazer essas descidas, só que aqui é quando a gente tem menos possibilidade de leitura. Por quê? Porque essa descida toda, ó, ele não vinha fazendo mais ou menos aquilo que a gente conversou. Eu tenho uma máxima mais baixa, tenho uma máxima mais baixa, uma máxima mais baixa, uma máxima mais baixa. Olha quantas barras o preço não conseguiu vir acima da máxima, ou seja, não tem tentativa de retomada de alta. Em nenhum momento dentre a barra 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Né? A barra 48, né, foi a primeira tentativa de retomada dessa movimentação. Tá? Só que ainda não tinha, né, a gente ainda não tinha ideia de 3 puxadas. Então, por enquanto, você está aqui só observando, né, se os compradores estão conseguindo, né, participar. Pelo menos trazer o preço acima da máxima da barra anterior. E isso não vinha acontecendo. Só que depois mais 2 barras de baixa. Aí chegou na possibilidade de wedge. Tá? Então é interessante vocês observarem, né, esses detalhes, né, do preço. É um pouco difícil no começo, leva um pouco de tempo, mas você tem que abrir, né, a sua percepção para isso. Tá? Então, no gráfico diário, lateralidade, então pode vir um pouco mais de lateralidade, está um pouco mais fácil do preço subir do que descer, pela estruturação das médias menores, tá? O preço está trabalhando acima delas, então quando ele está trabalhando acima delas, está mais fácil dele subir do que ele descer. Isso aqui já tem que ser bem claro na cabeça de vocês, né? Quando o preço está assim, ó,
abaixo de todas as médias, é quando você tem que acreditar mesmo na venda, né? Por quê? Porque você não tem barreiras aqui para o preço ficar te atrapalhando. Quando o preço está assim, acima das médias, é quando ele tem maior possibilidade de subir. Quando ele está assim, ele está tentando reverter. A maior parte das tentativas de reversão vão falhar, então é melhor você optar, por exemplo, por operar a favor de tendências, né, quando o preço já está acima das médias. Só que aqui tem a 200 e tem a wedge, tá? Mas está mais fácil, por exemplo, a gente enfrentar de novo mais uma movimentação de alta, uma parada, volta, né? Algo como uma barra assim, né? Uma tentativa de retomada, né? Aí volta e fecha, por exemplo, dentro dos limites da barra anterior. Ou se fechar rompendo, né, a barra seguinte fica com um pouco mais de possibilidade de vir da possibilidade da wedge, né, de maneira mais próxima realmente, né. Aqui analisando o M60, né, você vê realmente a possibilidade de uma lateralidade completa, né. Lateralidade, pessoal, é um modo rompimento, tá? Toda vez que você observar, por exemplo, uma lateralidade, você pega a máxima, pega a mínima, e aí aqui dentro você tem a possibilidade de ter um jogo de ping-pong, né? Aí ele bate aqui em cima, volta, bate aqui embaixo, volta. Dentro desse jogo de ping-pong ele ainda pode fazer lateralidades menores, e é bem comum, é o que mais acontece, inclusive. Infelizmente ele não vem trabalhar ponto aqui, vai trabalhar ponto lá, porque aí seria perfeito para a gente vender. Da forma que o Brooks ensina, né, você vai trabalhar terços. Eu, particularmente, fazendo backtest, observando em estudos, né, é mais interessante realmente quando o preço faz uma nova mínima na extremidade. Por quê? Porque aí você tem uma probabilidade melhor do preço realmente voltar para o meio da lateralidade. Porque aqui, né, é para scalp. Então é mais interessante, por exemplo, se a mínima da barra 6 tivesse violado aqui e fechado aqui dentro. Pronto, você podia comprar o fechamento da barra, né, pensando no retorno à média. Aqui, se a barra 9, por exemplo, tivesse violado a máxima da barra 5, né, e ela volta e fecha aqui dentro, você já pode até vender aqui, pensando num retorno à média. É um scalp, tá? É uma forma de você fazer scalp, só que ela é mais interessante quando ela é nos extremos. Mas infelizmente ela pouco faz isso, né? Aí o Brooks explica que as mínimas anteriores também são relevantes. Por quê? Porque dentro de lateralidades maiores temos lateralidades menores. Então aqui já tem uma outra mínima, o preço veio aqui embaixo, a barra seguinte subiu. Aqui já nessa barra, né, que era a barra 5, ela também deixou uma mínima, e o preço ali abre aqui, ele veio aqui embaixo e voltou a subir. Então ele sozinho, né, pagou o próprio scalp, tá? E aí aqui já ficou quase sem nenhuma máxima, aqui já não tocou mais nenhuma mínima, né, ele só se estreitou bastante, né? E aí o modo rompimento, né, que você consegue observar, ele acaba sendo duas maneiras. Ele tem a lateralidade, ó, e você consegue observar que ele também está fazendo um triângulo, né? E triângulo também é um modo rompimento. Só que esse modo rompimento ele esbarra, né, aqui ainda. Você não pode esquecer disso. Aí às vezes você pega o pré-rompimento bem aqui, né? E aí ele não faz esse rompimento, né, ele não dá continuidade, né? Que é aquilo que a gente conversou. Você pega ele aqui no comecinho, aí chega bem aqui, ele falha ainda com o topo mais baixo. Complicou, né? Porque aí ele não está levando em consideração o triângulo, ele está levando em consideração só a lateralidade. Então você também tem que pensar nisso, né? Quando você vai trabalhar principalmente o rompimento de triângulo, todo rompimento de triângulo ele vai esbarrar ainda na possibilidade das extremidades da lateralidade, né? Porque ele iniciou com uma lateralidade. Todo triângulo inicia com uma lateralidade, tá? Isso não tem como ser diferente. E aí, às vezes ele rompe só o triângulo, e se ele não fizer nova máxima, pessoal, ele pode muito bem vir fazer nova mínima. E aí ele pode testar a mínima da lateralidade. Então você vai estar muito mal posicionado. Então, cautela com isso. Quando é uma lateralidade bem ampla, quando é uma lateralidade assim, ó, e aí o preço afunilou muito, aí até dá para você pegar um pedaço e aqui você tem que ter a sua zona de atenção. Pegou um pedaço na venda, aqui tem que ser a sua zona de atenção. Por quê? Porque se ele não renovar a mínima, né, ele pode mudar a estrutura e ir lá tentar renovar a máxima. E se ele renovar a máxima da lateralidade, essa lateralidade pode ter mudado. Isso aqui foi só uma armadilha, né? E aí os armadilhados acabaram estopando ou precisaram recomprar, né, muito pesado as suas posições aqui, né, para trazer o preço para a região de poder sair disso, beleza? Então, eu acho que do índice era isso. É a lateralidade, tá? É uma lateralidade mais ascendente, a média móvel de 50 está passando aqui embaixo. Se ela estivesse passando aqui em cima, a gente pensaria que era uma lateralidade mais descendente. Aqui nos 60 minutos estamos em tendência de alta. Por quê? Porque estamos trabalhando acima da MM200. Ó.
todo esse período. Aqui veio trabalhar abaixo, olha que movimentação bonita de baixa que foi feita. Quando ela retoma para a movimentação de alta, você pode observar que as pernas de alta têm sido maiores, né, do que as pernas de baixa, até que isso se reverta por aqui também, beleza? Então, aqui lateralidade plena, né, médias estão juntas, tá, 9 a 20, provavelmente rompimentos iniciais isso aqui podem falhar, muita atenção, tá, à região das POCs, certo? Que ficaram, porque fuga de lateralidade, né, você chega rápido nessas regiões, muitas vezes essas regiões atuam como bons magnetos também, né? Por isso chegou aqui nessa região, as médias assim, pode preparar para comprar aqui, que você vai pegar um bom scalp de retorno, tá? Ocorre muito pouco o rompimento dessa região aqui com média flat, sem falar que normalmente primeiros testes, né, dessa região aqui, eles acabam gerando ainda, né, movimentações de compra, né? Se você colocar aqui nos 5 minutos, ó, você está vendo lateralidade, aqui embaixo estava passando uma, né, você pode observar que acabou, né, fazendo isso aqui que eu estou falando, só que nos 5 minutos, tá? Então o preço retorna essas regiões, média flat, né, ele acaba voltando, então acaba gerando um bom scalp. Você precisa fazer bastante backtest disso daqui, né, para que você comece, né, a entender, confiar, entender essa dinâmica das médias, né, e usar isso a teu favor. Aqui o preço chegou nessa região, aqui também era, né, além de ser, né, uma possibilidade de fundo duplo inicial aqui, era também, né, uma possibilidade de wedge nessa terceira puxada junto com uma POC, né, de suporte aqui embaixo passando a VWAP semanal. Então assim, você tem que ir juntando as coisas, né, você não vai... No mercado raramente você vai conseguir mecanizar algo, né, aqui médias paralelas, tá vendo? O preço tenta romper essa região e acabou gerando uma boa oportunidade na ponta contrária. Mas para isso você vai precisar de muito backtest para o lado esquerdo do gráfico para que você consiga montar, né, essa estrutura de pensamento, né? Se você não fizer isso daqui, voltar e observar, né, aí vai ficar complicado, né? Aqui, ó, médias abertas, direcionais, né? Não tem como você estar pensando em venda aqui, né? Pensando ainda no vídeo de MTR, né? Você só ia poder pensar em venda aqui, ó, quebra da linha de tendência, gap de média só a partir daqui. E aí o preço tem que te dar a venda, né? Se você for vender só porque chegou num topo duplo, você está complicado. Aí de novo, né? Mais uma vez, olha como o detalhe é importante. Aqui, né? Você viu, eu tirei o zoom, ó, ampla tendência, preço trabalhando acima da 20, né? Primeiro toque na 20, possibilidade de uma 2HM. Então você tem que ir juntando tudo, né? Juntando tudo para que isso faça sentido de maneira rápida quando você estiver, né, ali dentro do mercado aberto. Aqui eu tenho gap de média, então a partir do gap de média eu posso começar a pensar que ainda vou ter um setup de compra, né? E a partir desse setup de compra, né, depois que esse setup de compra, por exemplo, começar a apresentar sinais de falha, e aí seria interessante que ele subisse já com barras doji, já subisse com barras alternadas, né, que eu já tivesse, por exemplo, algumas barras de baixa passando aqui ao meio, né, que essa barra aqui 2, por exemplo, fosse um doji negativa, essa daqui sobe, e aí aqui, por exemplo, eu tivesse uma outra barra de baixa. Por quê? Porque eu quero dúvida, eu quero ver os vendidos participando da movimentação. Eu não quero ver isso daqui, né? Se eu estou pensando em vender, eu não quero vender contra um micro canal de alta, já que não há venda contra um micro canal de alta. Conseguem compreender como o preço chega, né, no topo duplo, muda toda a dinâmica daquilo que você está pensando, né? Por quê? Porque o preço chegou no topo duplo, pessoal, mas chegou fazendo o quê? Um micro canal de alta. O que é um micro canal de alta? A mínima da barra 88 não vem abaixo da mínima da barra 87, da 89 não vem abaixo da 88, a 90 não vem abaixo da 89, a 91 nem teve pullback, nessa daqui ó, não teve movimentação de correção na barra, né, porque o Brooks também analisa muito isso, que é de você observar, né, que aqui é quase uma barra careca, e aí a mínima da barra 82 também não vem abaixo da mínima da barra 91. O que é isso daqui? É um microcanal. O que acontece depois de microcanal, pessoal? Canal estreito, até 3 barras de correção, retomada da movimentação. Para que eu vou ficar procurando venda? Se eu acabei de ver que mudou completamente a pressão, né? Então, tem que ter... o que torna o mercado complicado é que você vai ter que ficar, né, fazendo o tempo todo todas essas dinâmicas aqui, né? E é isso que mecanizar, né, fazer, por exemplo, o robô ali funcionar é o que torna isso tão complexo, né? Quem não tenta, né, pessoal? Ganhar dinheiro parado seria fantástico, né? Você deixa o robô rodando lá e eu e mais todo mundo tenta isso, né? Lógico, os
os HFTs, né, eles trabalham para scalps pequenos, né, com volume muito grande, aí acaba dando capital. Mas a longo prazo, né, o robô ele não consegue mecanizar muita coisa, né, daquilo que precisaria, né, ali entender, né, dentro de uma lógica de mercado. Tá? Então, aqui, conversando sobre o semanal e agora bater um papo sobre o dólar. Né? E é sempre interessante, né, você ter duas análises ali. Às vezes você faz uma análise no dólar e o dólar está bem mais interessante, por exemplo, está numa tendência, e às vezes o índice está numa lateralidade, aí você tem uma segunda opção, né, para operar. Aqui dá para a gente de novo, né, retomar a ideia de lateralidade. Ó. O preço vem acima de máxima, falha, volta para dentro da movimentação. Vem acima de máxima, falha e volta para dentro da movimentação. Então geraria dois scalps, né, médias flats. Você viu aqui, olha o tanto de barra sobreposta antes de chegar nessa barra. Né? Qual que era a probabilidade desse rompimento já ser real, né, saindo de uma vez, sem que ele pelo menos voltasse para cair um pouco menos, para poder subir um pouco mais. Né? Então, você tem que refletir, né, sobre isso daqui. Tá? Eu vou precisar colocar aqui no do dólar. Vou incluir também aqui o contador. E aí eu consigo falar o número da barra ali. Eu acredito que vocês consigam entender um pouco melhor. Tá? Então aqui barras sobrepostas, a lateralidade vem se mantendo. Já conversamos, né, que em lateralidades é quando EDs funcionam, né, em tendência não busque o EDs, aproveite a tendência, né, opere a favor da tendência. Realize lucros em novas máximas, mas fique entrando nos pullbacks, tá? E aí, aqui a gente também teve, né, uma possibilidade de wedge. Se eu traçar ela de maneira bem reta aqui, você pode ver que aqui no semanal ela seria um undershoot. Por quê? Porque ela não chegou até a linha. Né? Faltou aqui alguns pontos para que ela chegasse aqui até a linha. Então ela não chegou. Certo? Então, o Brooks ele traça a linha, né? Ele traçaria dessa mínima para essa mínima aqui, assim, ó. Dessa aqui. Da mínima da barra 48 para mínima da barra 42, tá? Para não chamar ela de undershoot, né? Ele acaba fazendo esse ajuste, né? Até porque ele cita que os robôs, né, acabam vendo a linha, né, dentro de uma margem, né? Então faz sentido realmente a ideia de under e overshoot também, de fazer esse ajuste, tá? Eu particularmente faço bem pouco ajuste, né? Só deixando como estava mesmo aqui. E se, né, faltou alguns pontos, né, eu vejo como um undershoot. Vejo também que, por exemplo, os vendidos já começaram a deixar de acreditar nessa movimentação um pouco mais cedo. Né? Por quê? Porque eles poderiam ter levado o preço até, por exemplo, abaixo dessa wedge. Aqui também tinha uma possibilidade ainda de uma wedge mais ampla, né, que é essa puxada aqui, ó, essa segunda puxada, e essa terceira puxada, né, que é a da linha vermelha, que ela está com o alarme ligado. E caso o preço chegasse aqui, né, seria bem interessante observar o comportamento do preço nessa região. E aí, né, ele não chegou. Então aqui, como que você entende, né, essa ideia de wedge undershoot e wedge overshoot? Né? Funciona assim, pessoal. Quando o preço está descendo, certo? Para que ele viesse a níveis mais baixos, por exemplo, para que a barra 2, por exemplo, chegasse a tocar realmente essa linha, precisava do quê? Precisava que os vendidos tivessem entrado mais pesado aqui e topado vender ainda mais baixo, né, para que o preço, por exemplo, chegasse abaixo dessa mínima, que ele fizesse o rompimento desse fundo anterior, né? Mas não. Quando chegou próximo desse fundo anterior, começou a entrar pressão compradora e os vendidos começaram a realizar lucro. Quando essa ansiedade dos vendidos, quando eles deixam de acreditar que vale a pena vender tão baixo, eles só vão voltar a vender agora quando o preço chegar a níveis mais altos. Eles param de vender. Por quê? Porque eles acham já arriscado, já está num preço justo, já está no preço de uma lateralidade. Tá? Então foi considerado também esse fundo aqui da barra 44, porque ele, né, te remete a uma lateralidade, porque é um fundo duplo. Né? E aí aqui deixaram de acreditar que iam conseguir, por exemplo, realizar o rompimento dessa movimentação e ia ter ampla continuidade. Pararam de vender o dólar tão baixo. Né? Vamos voltar a vender? Vamos, mas só quando ele chegar a níveis mais altos. Quando ele fizer uma movimentação que faça sentido, por exemplo, HTFs podem estar vendendo aqui, ó, HFTs podem estar vendendo aqui, ó, numa wedge. Uma wedge com o quê? Com topo duplo. Né? Ficaria uma movimentação muito interessante para venda, né? Porque ficaria algo como isso daqui. Né? Você tem a possibilidade de uma wedge com a fundo duplo aqui, você teria a possibilidade de uma wedge com o topo duplo, e ainda assim dentro da lateralidade. Tá? Então, é sempre interessante, né, você fazer essas observações de wedge, de lateralidade, e entender, né, que o preço podia ter vindo mais baixo. Ele podia
ter rompido essa mínima aqui, né, fechada aqui embaixo. Só que os vendidos já não acharam interessante estar vendendo tão baixo. Então isso aí é aquela dinâmica de mercado, né, de você entender algumas movimentações. E agora, né, pessoal, fechou o gap, né? Tinha ficado um gap aberto, né, porque era uma barra ampla, tinha ficado um gap aqui, ó. Tá? Tudo isso daqui era um gap até a barra 3 voltar, né? Tudo isso aqui seria um gap. Mas já foi fechado, né, porque a máxima da barra já chegou aqui. Tá? Em lateralidades, normalmente gaps são fechados, é até bem rápido, né? São excelentes magnetos, né, para se buscar fechamentos em lateralidades, tá? Quando tem uma lateralidade mais ampla, ali estica um pouco, é um alvo bacana, né, para você estar buscando ali. E essa aqui já acabou dando o alvo dela, né, já dentro da lateralidade. Por fim, né, aqui agora a gente tem dentro dessa lateralidade um fundo duplo, né, pessoal? Tá aqui, né, bem visualizado. E agora a gente tem uma tentativa de retomada. A gente tem também essa possibilidade de wedge undershoot, né, porque ela não chegou. Vimos que os vendidos ficaram ansiosos, né, acabaram realizando lucro, e aí também gera uma movimentação de alta. E agora, né, a gente pode também agora começar a contar barras, né? O rompimento dessa máxima aqui seria uma H1 para uma movimentação de alta. Ainda pode lateralizar mais um pouco, né, e ter o rompimento, por exemplo, da barra 1 em dia mais para frente, né? Essa movimentação ela não é obrigatória, né, ali imediata. Ainda pode, por exemplo, ter isso aqui, ó. Tá? O importante é que essa mínima dessa barra não venha a mínima da abaixo dessa, senão aí já é retomada da baixa, né, e não só um doji. E aí aqui, né, no rompimento dessa barra, né, por exemplo, seria uma barra 4, né, aqui no rompimento dessa máxima aqui, né, a gente teria a primeira H1. Né? Por enquanto a gente só vai ter H1 quando tiver um rompimento de uma máxima, tá? E aí ele fez uma movimentação com um comportamento que agora é familiar para você, que é um fundo duplo com wedge. Tá? Ainda assim pode cair um pouco mais, fazer mais um fundo duplo aqui, né, mais uma vez, e ainda assim seria uma possibilidade padrão de compra, caso ele não perca a mínima dessa barra. Né? Enquanto ele viesse, por exemplo, numa movimentação de baixa, né, aqui, né, deixasse um fundo mais alto. É mais interessante quando a gente tem um fundo mais alto, porque aí tem a possibilidade de mudar a estrutura, né, quando volta a subir, para poder fazer uma estrutura de alta, né, um pouco mais clara, né? Por exemplo, fazer isso aqui, ó. Vem, rompe aquela máxima ali, faz um pullback, né, para voltar a subir. Né? Fundo mais alto, tá? Então, vamos bater um papo agora aqui sobre o gráfico diário. Vi que o vídeo já ficou longo, né, pessoal? Acabei falando um pouco demais no dia de hoje, mas acho que o conhecimento é válido para vocês aí. Aqui, né? Aqui tá fácil do preço subir? Não, né? Ele está abaixo das médias, tá? Ele tem trabalhado abaixo da VWAP mensal. Aqui, ó, uma POC, né? Que foi aqui ele acabou abrindo em cima. Dá para fazerem esse estudo aqui também, é válido, tá em backtest. A abertura do preço em cima dessas regiões de ponto de controle, tá? Vocês vão gostar do resultado, é bem interessante. Só que você vai ter que fazer de uma centena, de 1 milhar de dias, né, para que isso comece, né, a fazer sentido, que vocês comecem, claro, a acreditar, né, na movimentação e, claro, né, reagir à movimentação que você está vendo de maneira bem rápida. Né. Então, aqui a gente está também em lateralidade, né, não tem nada muito diferente daquilo que a gente viu ali no estudo do índice. Ó. A barra 14, né, quando ela fechou dentro da máxima e da mínima da barra 13, certo? Então ela é uma barra de lateralidade, por quê? Porque seu fechamento está contido dentro da barra 13. A barra 15, né, ela fecha dentro da máxima e da mínima da barra 14, então ela é uma barra de lateralidade. E por enquanto, né, ainda está mais fácil do preço fazer movimento para baixo, tá? Aqui, do que ele já reverter. Por quê? Porque ele tem que romper a 20, ele tem que romper a 50, ele tem que romper a POC, ele tem que romper a VWAP mensal. Aqui acima tem MM200, então aqui no diário eu ainda estou em uma tendência de baixa. Tá? A gente, claro, tem, né, aquela ideia, né, que se eu ajustar aqui para o diário, aqui no diário você vê a wedge de maneira um pouco mais clara, né, do que no semanal. Por quê? Porque aqui ele fez o toque, né, como eu falei, né, o Brooks fala que nem sempre você esperaria, né, por movimentos perfeitos, porque raramente ia acontecer, mas no nosso mercado ele até acontece bastante, né, em tempos menores, até mesmo maiores.
é dessas wedges serem bem lineares, né? Elas dão realmente o toque ali sem precisar ajustar nada. E aqui, né, no diário, você está vendo uma wedge, né, voltou a subir, lateralizou com fundo duplo, né, que é aquilo que a gente estava conversando lá do semanal, que também pode vir a acontecer lá no semanal, que vai demorar muito mais semanas, né? E aí aqui a gente está vendo a possibilidade de uma TBTL. Quando o preço chega nessas regiões de wedge, normalmente, pessoal, ele faz isso daqui, ó, essa lateralidade, né? Se você voltar e ver os vídeos da semana anterior, né, e dar uma analisada, você vai ver que a gente conversou sobre isso, né? Porque é o que mais acontece. Como é o que mais acontece, a gente pontua aquilo que mais acontece, tá? Aqui ainda é lateralidade ascendente, só que forte pressão, tá? Outro ponto, né, que te leva a pensar que essa movimentação aqui não vai ser uma movimentação rápida, né? Além daquela ideia lá do semanal, não parece, né, que vai ser uma movimentação rápida, porque no caso aqui a gente teria que estar apostando na ideia de volta em V. E volta em V ocorre muito pouco, né, 10, 15% das vezes que a gente vê a movimentação assim, ó, forte pressão, e aí volta, né, com tudo, né? Então isso aqui acontece muito menos, né? Você vê só barras de alta, praticamente na mesma pressão dessa de baixa, isso ocorre menos. Normalmente ocorre em dias de lateralidade, né? A gente vê lá nos 5 minutos. Então aqui, ó, essa movimentação, pessoal, só para análise barra-barra, né? A mínima de barra nenhuma veio acima da barra anterior. Todos os fechamentos foram fechamentos de baixa, tá? Todos os fechamentos, ó, das barras, desde a barra 3, a barra 6, apesar de ser uma barra interna, né? Ela é uma barra de tendência e a mínima da barra, a máxima da barra não vem acima da máxima da barra 5. E isso teve o mesmo comportamento. Então o que é isso daqui, pessoal? É um microcanal. O que é essa tentativa de retomada? É um canal estreito. Então essa subida, apesar da wedge com fundo duplo, ela é uma subida que fica difícil por conta do movimento impresso anteriormente, né? A pressão que veio durante toda essa movimentação apresentou a lateralidade, apresentou defesa aqui na região da wedge, a gente consegue ver. E se eu pensar em canal estreito, né, ele foi iniciado com essa barra, a partir do momento que a gente teve uma tentativa de retomada. Então a perna 1 acaba aqui, né, e aí eu tenho uma barra de alta, uma retomada, uma barra de alta, uma retomada, uma barra de alta. Então eu ainda estou no ciclo de canal estreito. Mesmo com essa movimentação de alta, né, a gente ainda está aqui no ciclo de um canal estreito. Você também pode mensurar, né, essa perna para observar até onde pode vir essa correção, 50%, até mesmo 1.8. E essa possibilidade de canal estreito, ela só vai ficar mais clara, né, ela só vai encerrar quando a gente tiver pelo menos, né, 4 barras consecutivas de alta. Do contrário, ainda vai ser mais fácil a gente ter ainda algumas movimentações de baixa, tá, para o preço aqui, certo? Então aqui a gente consegue ver pressão, a gente consegue criar o contexto da análise de microcanal e pensar na possibilidade de que o microcanal, na maioria das suas vezes, ele migra para um canal estreito e não diretamente para uma volta em V, né? Na maioria das vezes. Vai acontecer? Vai, 10% das vezes. Você trabalhar com a probabilidade dos 10% é mais difícil. E aqui também já foi quebrado, né? Porque essa barra aqui acabou sendo já uma boa barra de baixa, né? A volta em V já teve alguns problemas, né? Teria que ter uma barra de alta aqui, ó, essa barra seguinte de alta, ou seja, teria que mudar o preço para a mesma pressão que você via aqui. As mínimas das barras não via abaixo das mínimas das barras anteriores, né, e apresentar ampla continuidade, tá? Aqui veio, né, mas se você observar aqui depois dessa barra de alta, ele veio abaixo dessa mínima, e aqui minimamente também, né, ele acabou vindo um tiquezinho aqui abaixo da mínima anterior, né? O Brooks ele considera qualquer tique. Beleza, pessoal? Então, era isso, né? Só dar uma olhada aqui no M60. M60, pessoal, está em tendência de quê? De alta ou de baixa? De baixa, né? Ele está trabalhando abaixo da 200, ele está numa tendência de baixa. Está numa movimentação de alta muito boa? Claro que está, é inegável. Tá? O que mais que você pode analisar e observar aqui? Você pode aqui fazer essas marcações, ó. Observar que ele também está entrando aqui em um modo rompimento. Tá? O preço pode ir, né, se afunilando até que haja, né, o rompimento para alguma direção. E aqui é a mesma coisa, né? Mesmo que ele apresentasse o rompimento, ele tem esse topo, tem esse outro topo, é que ele precisa vencer para poder ter continuidade, ter uma projeção, né, de alvos. Para ter projeção, ele precisa romper lateralidade, né? O rompimento de triângulo
eu acabo utilizando a mesma projeção da lateralidade. Tá? Eu sei que tem como fazer a projeção do triângulo, mas eu acabo não usando. E aí, né, fica essa possibilidade também de estreitamento. Tá? Essa movimentação de baixa aqui não teve ainda, né, uma continuidade. Tá? Por que continuidade? Você tem aqui você está vendo aqui no M60, você está vendo o oposto daquilo que a gente acabou de ver no diário. Né? Olha que interessante essa mudança de time frame. Por quê? Porque aqui eu tenho uma boa perna de alta. Né? Eu tive boa pressão aqui também, mínima das barras vindo, né? sem retomada. Tá? Veio até aqui sem retomada. Então aqui também era um micro canal de alta. Tá? E aí essa tentativa de retomada, ela dura no máximo 3 barras, depois ela é retomada. Se você começar a observar isso, né, muita coisa vai acabar mudando aí na forma que você está vendo o mercado. Retomada, né? Tá? Barras de baixa, retomada. Então, até então, para que a gente acredite que o preço realmente venha para baixo, né, eu tenho um topo mais baixo. Mas o que a gente precisa agora para realmente acreditar que ele possa vir a descer? A gente precisa que ele venha abaixo da mínima, da barra 9, 10, da barra 1 aqui. Ele precisa fazer isso. Aí ele pode subir um pouco mais para descer, subir menos, né, para descer bem mais. Porque aí a estrutura do preço, né, começaria, né, a ser algo diferente do que até então é agora. Tá? Porque agora o que você está vendo? Você está vendo uma máxima e o primeiro fundo, né, que foi numa região de troca de polaridade, aqui com o topo da barra 8. Tá? Então, por enquanto, é uma estrutura forte de alta. Essa estrutura de alta só vai mudar, já falhou máxima, se ela renovar mínima. Aí a gente tem agora uma possibilidade de estrutura de baixa. Né? Antes disso daqui, se ela renova a máxima de novo, a gente vai esperar que caia menos para subir mais. Beleza? Então, eu acho que para hoje era isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas é o vídeo de final de semana aí acaba tendo um pouco mais aí de conhecimento para vocês também. Beleza? Valeu, forte abraço. Se gostou, né, curta, compartilha, que assim você fortalece aí o YouTube a apresentar o canal a mais pessoas, né? Se tiver dúvida, pode deixar nos comentários, beleza? Valeu, forte abraço, até mais.